probleminha. Bom, boa tarde, boa noite, amigos, amigas. Para quem estiver ouvindo a gravação, o Luiz fez até assim para mostrar minha cara feliz aqui brincando, que ele tem que brincar junto, porque a gente é tudo criança e amigo. É isso aí. Então, mas brincadeiras à parte, gente, eu estou falando aqui de um pequeno périplo que a gente vai fazer agora em maio, tá? Que seria um périplo das escolas que têm um processo de inovação e tão próximas, porque a gente sabe que tem projetos excelentes, inclusive no Nordeste do Brasil, no Centro-Oeste, no Sul, né, no Sudeste, só que eles estão longe, né, que nós somos nós, longe em Portugal, que é mais longe ainda, né? Na verdade, não é mais longe que o Nordeste, Não é. mas tecnicamente é outro país, né? Então, vou colocar para vocês as datas agora de maio, mas eu queria deixar já até aqui na gravação que qualquer momento que vocês consigam ir para lá, para a gente conversar, porque já fica um périplo permanente, entende? Para quem conseguir, em qual época eu conseguir, já deixa organizado para passar para essas escolas, que é muito importante. São escolas que realmente trabalham com inovação. Então, uma é a Escola Amorim Lima, que a gente está pensando em ir no dia 12 de maio, provavelmente na parte da manhã. O outro é Libertar, que é do Celso Vasconcelos, já falei com ele, ficou muito feliz em receber a gente lá, tá super de coração, contei todos os projetos, fiz assim, ó, falei da comunidade Escola da Floresta, falei da Rosângela do Nordeste, falei, lembra aquela, como é que fala, aquela menina linda, aquele approach que você... Eu nem sabia que o Celso tinha escola. Ele não tem escola, Bruno. Ele tem um instituto que trabalha com constituições freirianas e que trabalha com constituições também do brincar. Tá, Então, mas é de educação básica ou o quê? é É consultoria, instituto, tipo, acadêmico? é instituto acadêmico e ele também é o diretor da Uniprosa, né? É o reitor da Uniprosa. Então, Sim, tem sim. essa questão também de desenvolvimento, né? E eu falei com ele sobre essa questão de visitar o instituto dele, né? E falei Ah, de que todos legal. vocês, de Bem todos os legal. Nem projetos. sabia que tinha instituto. Tem, é massa e é muito, muito bom, viu, Bruno? Vale muito, muito, muito a É, pena. eu gosto muito dele, não sabia do instituto. Que legal, vou Ele saber. ficou super feliz de encontrar, de conhecer e tal. Eu falei, olha, o pessoal do Sul talvez tenha um pouquinho de dificuldade agora, mas eu queria deixar a possibilidade de ser uma construção permanente, né? Bem-vinda, Malu, boa noite. Então, estamos falando aqui do périplo possível, vai ficar na gravação. Para quem puder, para a gente fazer um périplo das escolas. Vai ter um agora em maio, que eu estou organizando para ser em São Paulo. Porque São Paulo tem ali naquela região muitos projetos bons que já tem muito tempo. E os outros projetos no Brasil estão espalhados, em Portugal também. Então, esses estão mais juntinhos, é mais fácil da gente pular de um projeto para o outro, tá? Mas aí vai estar na gravação também. Aí a ideia seria, no dia 12 de maio, a escola Amor em Lima, tá? Que é uma escola muito importante, a referência. Eles também trabalham com outras modalidades que não nota, não aula, não prova, eles trabalham de uma outra forma que é também como a gente está fazendo em outras constituições, vale muito a pena conhecer, tá? O pessoal também é um pessoal muito gente boa, tá? Aí no dia 12 de maio, também, maio desse ano, seria ir no Celso, no Instituto Libertar, que é um instituto que ele tem, onde ele tem também o território do brincar, ele tem uma construção muito legal mesmo, a oficina do brincar. Então, eu falei com ele já, ele falou que todos são muito bem-vindos, que ele quer muito conhecer vocês. Brinquei que eu falei da comunidade Escola da Floresta, falei da Escola Manuel da Maia, falei de Minas Gerais também, do Quintal para o Mundo, do Núcleo Sementes. Fui falando de todo mundo, né? Falei que tinha a galera toda, ele falou que quem quisesse ir era muito bem-vindo, era só deixar organizado, tá? Então, fica já esse convite também. Eu vou colocar a programação lá também, tá, Matheus? Estou só falando aqui para explicar um pouquinho. Aí no dia 13 de maio seria a escola aberta, que ninguém conhece, né? A escola aberta da nossa querida amiga, tô brincando. Mas por que 13 de maio? Tem pessoas que vão estar vários dias lá, como a Rosângela, mas era para a gente poder se reunir junto, tá? Quem não sabe, o Luiz também vai estar. Então, quem quiser conhecer o Luiz pessoalmente e ver que ele não é uma IA, ele existe, ele é real, ele funciona mesmo. Brincadeira, Luiz. Eu continuo com dúvida. Eu Eu continuo. continuo com dúvidas. Isso sou eu. Quem tiver dúvida que eu sou uma IA também pode ver, né? Porque tem gente que achava que eu era pequenininha, né? E falou, pô, você é grande. Eu falei, pô, gente, mas também ver nos quadradinhos fica difícil, né? E complica, né? Bom,
E o outro dia seria 14 de maio, Campos Sales, que é Heliópolis, do Brás. Inclusive, o Brás Nogueira, ele fez toda uma constituição com relação à favela de Heliópolis, um desenvolvimento fantástico. O lugar é muito incrível também, vale muito a pena ver, porque é uma comunidade de 40 anos, que saiu de um processo terrível de destruição, de favela, de situação de miséria, e hoje em dia eles são uma comunidade que tem uma, assim, eles são concisos, sabe? Então vale muito a pena ver também. E eu tô tentando pro dia 15 de maio, porque esse eu não vou conseguir com o Luiz, que o Luiz vai viajar dia 14, a gente já vai ter que apertar no dia 14 de maio, mesmo para conseguir dar uma chegada em Campos Sales e sair correndo para ele pegar o avião. Mas no dia 15 teria o TIE. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar do Instituto TIE. O Instituto Thier é muito bom também, gente. Eles trabalham com essa construção. Eu tinha antigamente as escolas democráticas, e tem outras pessoas que eu estou reunindo para vocês conhecerem, que foram as pessoas que fizeram todas as revoluções do Brasil, numa época, quando no começo com a Helena, com o Celso, com o César, que desenvolveram com o Valdo, né, com o próprio professor Pacheco, fizeram esses desenvolvimentos. Então, vale a pena conhecer esse pessoal, que é o Ivan. Vou trazer todo mundo para vocês. Eu já estou conversando com eles. Gente, galera, junta que vocês têm que conhecer, ambos se reconhecerem. Porque vocês vão falar, gente, é muito nossa praia. Todo mundo tentou, está tentando, fizeram várias escolas, umas caíram, outras voltaram, continuaram outros projetos. Inclusive, eles estudam muito essas questões de inovação da educação. O Ivan, depois eu vou mandar para vocês, aqui é muito material. O Ivan, ele trabalha com escolas inovadoras em São Paulo. Então, ele estudou todas essas escolas. E o Luiz Mioto, eu mandei para vocês aqui nas redes, para vocês verem, porque ele faz os documentários das escolas. Ele também é cineasta, então ele fez tanto de Heliópolis, quanto o Helder colocou também na Campos Sales, Amorim Lima. Vale a pena vocês darem uma olhada. E outras escolas que ele vê com esse sentido de inovação também. E dê uma olhadinha no livro do Brás, viu? Porque vai virar minissérie na Globo. Eles já começaram a gravar. Vale a pena também, não por isso, obviamente, mas sim porque vale a pena reconhecer o trabalho que foi feito, porque é um trabalho muito bom mesmo, tá? E é toda essa galera que trabalhou com a inovação aqui na construção do Brasil da educação, é como se fosse a geração passada. Nós somos a geração de agora, e essa geração passada fez todo esse desenvolvimento, e tem umas pessoas também que estão mais ou menos na nossa idade, que estão no meio dessa construção, né? E deve ter algum português ali que eu ainda não sei também, mas eu vou perguntar porque eles me contaram que teve alguns portugueses que vieram para cá e fizeram um rolo grande também. Mas depois eu conto até as fofocas dos bastidores. Brincadeira, eu vou deixar a prima contar para vocês. Bom, mas era isso, só para trazer essa ideia, colocando que, se vocês não puderem agora em maio, gente, tranquilo, a gente consegue fazer para outras datas, tá? Eu tô aqui só rezando para que o Helder consiga, que ele já tinha confirmado, ver se ele vai estar lá com a gente, né? E o Luiz já vem, tá confirmado, né, Helder? Você já tá tudo certo, né? Fim de semana, sextou, é um verbo aqui quando dá sexta-feira, mais ou menos meio-dia, estarei saindo de carro para São Paulo. 7 horas de viagem, 6 horas de viagem, tranquilo. Bebendo água, a água mais saudável do mundo, que é em Cambuquira. Quem vier comigo vai conhecer essa água. Aí, Matheus, quem sabe, hein? Fala com o Helder. Vocês já estão na mesma cidade, junta aí, né? Pois é. O Matheus já tá junto. Se o Matheus quiser ir, ele já tem lugar para ele. Aí, ó. Trocar essa ideia aí. Vocês têm os contatos, né? Porque tá tudo ali nas redes. Só pegar o nome da pessoa, vocês já conseguem perguntar. E a Lorena tá pertinho também, Lorena. Quem sabe aí ver, porque Minas e Goiás é também. Tô exagerando, tá? Mas é próximo, né? Quem sabe? A Malu é Rio de Janeiro, né? Rio de Aí, Janeiro. se a Lorena quiser vir, ela vem para Belo Horizonte, de Goiânia a Belo Horizonte, e seguimos viagem. Aí já a Lorena parando para pensar tudo que ela quer, mas não é assim tão simples. Eu sei, gente. Vou avaliar, viu? Porque essas distâncias no Brasil, quando eu fui para o Pará aqui no final do ano, foi 1.500 quilômetros de carro, 2 dias de viagem. Mas, ó, não vou dispensar, não. Qualquer coisa a gente vai trocando ideia aí nesse dia. Com certeza, porque é perto, é 6, 7 horas. Ali de Minas é mais simples, né? Agora, se for daqui, carro não tem como. Ó, a Malu já está se preparando para isso, Malu, vamos com nós. É agora, é nós na fita.
já vai conhecer o Luiz fisicamente, né? A Ana, eu tô cutucando ela ali, ela tá olhando para mim com uma cara assim ilusória, assim, tipo, Zizi. Se eu não passasse o limite máximo do peso das malas no avião, eu metia-me na mala do Luís e ia. Mas eu já passo o Impossível. limite internacional, já não pode ser. Impossível, eu vou ser mala. Eu vou ser mala, porque já combinei. Então não dá. A Zizi me empresta uma camisola Pode e deixar, Luiz. o Helder uma cueca e está pronto. E eu também vou estar no Rio com o Zé, e então eu peço qualquer coisa ao Zé também, está pronto, nem preciso de mala. Está tudo em cima. Vai conhecer a Malu também, que a Malu vai estar lá, ela no Rio mora do lado do professor Pacheco. Então, como mora ali do ladinho, né? Aí já fala só, Malu, tô aqui. Então a gente se vê também, né? Bom, então fica combinado, né, gente? Quem puder já sabe aqui quem tá também. Eu sei que não estão muitas pessoas hoje, mas já fica a gravação também, porque quem conseguir se encontrar de alguma forma, a gente consegue reunir para ir, né? E se eu conseguir algum local, eu falo para vocês. Eu não consegui ainda um local, mas se conseguir, eu informo vocês, tá? Certo, Zizi. Isso é importante porque eu tenho brevemente que marcar sítio onde ficar em São Paulo, está bem? São 3 noites e eu tenho que encontrar sítio, porque tudo o resto eu já tenho. Todas as viagens estão marcadas. Falta só em São Paulo o sítio onde ficar, tá? Logo eu confirmo. Eu tô falando com os amigos tudo de São Paulo, que eu tenho alguns. Se vocês tiverem algum também, que vocês possam falar, gente, tem um amigo que recebe aqui também. Então, ó, a Malu tá de mão levantada. Uma dúvida, Zizi, porque eu conheci a Escola Aberta, né? Que eu fui lá para o lançamento do meu livro, e caramba, é tudo, apesar de ser perto, você demora horas para chegar. Então, tipo assim, gente, esses lugares aí, eles são próximos um do outro? Dá para. Porque daqui na esquina a gente levava mais de 1 hora para chegar, e olha que não estava chovendo, era sol. Malu, metrô é a vida. São Paulo, metrô é vida. Então, se você Então, pega a gente andava de Uber, então, tá. Não faça isso em São Paulo. Não ande de Uber em São Paulo. Era de Uber, eu não conhecia nada, o grupo estava junto, aí acabou ficando uma fortuna, né? Acabou ficando uma fortuninha. Boa, tá, beleza. Poxa, se você tivesse me falado, eu tinha te dado os bizu. Eu Pois achei é. que você conhecia uma noção, mas Não conhecia ó, nada, não fazia nem ideia de onde eu estava. Só fui. entendi. Tá, mas não, olha, usando o metrô lá é tranquilo. Inclusive, a Escola Aberta de São Paulo fica na Vila Sônia. Então, você pega, é a última linha amarela. Você paga ali, eu não lembro qual que é o valor agora do trem de São Paulo, acho que é 4, 5 reais, e você consegue chegar lá. Em 20 minutos, 30 minutos, você chega. 6 reais. 6. Valeu. 6 reais é um ponto ali uma rede de metrô maravilhosa. Show. Tranquilo. Aí na Vila Sônia você só tem que andar um pouquinho. Da estação do metrô até a Escola Aberta, você anda 2 quilômetros. E dá para andar, não é tão perigoso assim. Eu só fazia tudo andando. Então, assim, nesse sentido, metrô e andar. Uber só alguma coisa. E a gente pode abusar do Elcio também, que ele vai estar de carro. Lá não, eu vou deixar um lugar mais distante. São Paulo convém andar de metrô mesmo. Inclusive, caso haja voo em Guarulhos, moço, tem metrô de hora em hora, minuto zero, que da Estação da Luz, que é bem na região central de São Paulo, que demora 1 hora para chegar em Guarulhos. Na verdade, eu vou do Rio para São Paulo e chego em Congonhas, ok? E no dia em que vier para Portugal, no dia 14, é de Guarulhos. Portanto, eu vou usar os 2 aeroportos, ok? Na verdade, eu vou usar 4 aeroportos, porque vou chegar ao Galeão, vou de Santos Dumont para Congonhas e depois de Guarulhos para Lisboa. Boas escolhas, tá? Foi mais por horário e valor. E foi calhou. O resto eu me safo, sim, o resto eu me safo.
Mas, ô Luiz, a gente dá apoio, viu, da minha parte, que você precisar com relação a isso. Não vamos te deixar solto, assim, São Paulo é perigoso. Sim, Tá, quando eu chegar, tem que ter aquela placa a dizer o meu nome no aeroporto. Atenção. Mas a gente não vai te deixar desguarnecido, não, né, Helder? A gente dá um jeito, faz um racha na gasolina e dá uma força para você promover. Mas o Helder tá falando certo no sentido de que é melhor metrô mesmo. Só alguns lugares, por exemplo, como o Thier, alguma coisa assim, aí talvez seria bom a gente tentar ver, ou aluga um carro mesmo para todo mundo, ou consegue ver com o Helder essa possibilidade, para a gente poder movimentar, né? Porque só o carro só vai até um certo lugar também, porque lá tem que passar uma ilha, né? É Ilha Bela. Então você tem outra forma de fazer. Mas com certeza, tá? Pode falar mesmo. A gente vai estar lá, te ajuda, não vem para cá, vamos lá. E se conseguir um local aí também, já confirme. Se alguém tiver algum amigo em São Paulo, amigo em São Paulo que tem essa disponibilidade de receber algum de nós, gente, por favor, tá? A gente agradece também. A Fatinha já está se preparando também, porque ela está vindo também de Portugal em maio para chegar agora no Brasil, porque ela vai estar com a gente também, né, Fátima? Ela chegou agora, assim, que nem um paraquedas caindo, assim, tipo, o que vocês estão falando, gente? Exatamente. O que é que vocês estão falando? Estamos falando da excursão ao Brasil. Uau! Em maio? Sim. Em maio o Luiz vai despencar aqui no Brasil e nós vamos despencar em São Paulo. Não todos, alguns, né? Quem conseguir, mas a ideia é que essa construção ela seja contínua. Se não conseguir agora, em outro momento a gente marca também para conseguir, porque a gente sabe que é questão de dinheiro, né? Normalmente, para nós que fazemos trabalhos humanos, no dinheiro não é o mais forte que nós temos, né? Coração tem muito, dinheiro tem pouco, ou o suficiente, né? Às vezes nem isso. Mas, de qualquer forma, fica o convite também com carinho, tá, Fátima? Se você conseguir em algum momento, eu falei com a Ana também, dá para fazer um périplo entre essas escolas. Eu vou deixar na gravação e eu vou colocar escrito ali no material, e eu vou colocar escrito com uma explicitação para vocês. Não vou só pôr escrito o nome, eu vou colocar o que é, de onde é, como é, para vocês darem uma pesquisada, porque vale a pena. Boa. E eu já coloquei nas redes ali, tem o documentário que o Luiz Mioto fez, os locais. Então, vale a pena vocês verem também. Isso que a gente estava combinando aqui, para ver essa possibilidade, como tem algumas pessoas próximas, já falando uns com os outros, para ver se alguém pode ajudar, pegar uma carona com um, com o outro e tal, e vendo se tem alguém também em São Paulo conhecido para poder ajudar nessa questão de hospedagem, que a gente sabe que é bem caro, né? São Paulo, a hospedagem é mais complicada mesmo. Com relação à hospedagem, Luiz, recomendo muito o Airbnb, anfitrião lá, num lugar, assim, surreal, uma localização maravilhosa, de São Paulo, que é nos Jardins, que é uma antiga vila operária, dentro de um lugar que virou... É o bairro mais nobre de São Paulo. Estou trocando tudo aqui. Põe aqui no... Helder, põe aqui no chat. Põe aqui no chat... Eu te reenvio. Enviaste? Eu vou te enviar novamente o... Envia, por favor. Sim. Obrigado. De nada. Bom, pessoal, então, tudo certo quanto a isso? Todo mundo entendeu? Então, fica já essa questão, porque são lugares muito especiais, tá? Amorim Lima, Campos Sales, Escola Aberta, Thier e o Instituto Libertado Celso Vasconcelos, tá? Tem outros lugares? Tem, mas a gente não consegue fazer tudo, mas eu tô vendo das pessoas que tem lá também reunir nesses locais para a gente conseguir conhecer também, tá? E uma ideia, claro, com certeza, quem não estiver lá presente, a gente vai tentar fazer também, gravar um pouco, compartilhar com vocês, então ninguém vai ficar de fora completamente, não. A gente já, talvez até abra, uma das minhas ideias, é abrir a reunião com eles juntos lá também, já falarem com vocês, assim, para conhecer em geral, né? Olha o Luiz aqui. Olha. A brincadeira, olha. Olha como ele vai. Não vou falar nada, brincadeira. Ó, pra isso, tirando onda mesmo. Isto aparece na gravação. Não aparece na gravação. Ai, a Filipa. É a esposa do Luiz. Não, mas é brincadeira, nada. O Luiz é totalmente apaixonado pela Filipa. A gente brinca e ri, porque não tem qualquer, assim... O Luiz e a Filipa por ele. Então, aqui...
tem uns casais muito É. fortes, né? Então, como o Luiz, sinto muito, gente, muito lindo. É um casal muito simpático. Tive o prazer de conhecer a Filipa e o Luiz. O Luiz fica mais simpático ainda com a Filipa. E foi um encontro de casais muito bonito, porque minha companheira também, que estimo ela muito ela me Na inspira muito verdade, com vocês, que é a na Bárbara, né? Ela verdade, esteve. foi. Na verdade, o que tu gostaste foi do bacalhau. Isso é que foi. O bacalhau é que estava 5 estrelas. Só um pequeno detalhe, esse bacalhau, a trilogia do bacalhau. Foi só um detalhe. É. E- Ô, Gente, A Zizi, voltei, tá? a Zizi caiu. É por causa da energia, gente. Aqui tá sem energia. Teve uma tempestade, quebrou tudo, arrancou tudo, e eu tô no escuro. Acabou a bateria, tá meio ruim. E eu vou deixar desligado só para conseguir ter um pouquinho mais de bateria. Mas por enquanto tá funcionando. É que acabou do computador. Agora eu tô no celular, tá bom? e como é que é essa história de hospedagem lá na escola de São Paulo? Eu vi você falando aí, Rosângela, o Luiz brincando também e tal. Aí vocês vão hospedar lá, tem uma É que programação. é o seguinte, Matheus. Tanto lá, algumas escolas, né, justamente eu acredito por receber visitas durante o ano todo, eles fazem esse esquema de poder ser com hospedagem e alimentação. Então, por exemplo, a Escola Aberta de São Paulo tem essa disponibilidade. Eu vou também, agora em março, abril, para lá da Paraíba, Bananeiras, Escola dos Sonhos, também fazem isso, sabe? É bom vocês saberem, porque quem quiser conhecer, aí é um valor, assim, acessível, entendesse? Eu estou pagando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para a Escola dos Sonhos, na Paraíba, eu vou passar 3 dias, vou eu, uma professora da escola dos meus filhos e uma aluna minha de graduação. Aí a gente está pagando por 3 dias com hospedagem e alimentação, R$ 800, os 3 dias. Entendesse? A escola aberta eu esqueci agora, mas eu vou para... Como São Paulo, justamente por isso que Zizi falou, eu até, na verdade, eu vou para São Paulo no dia 10, que é o domingo, devo dormir na casa, não sei se... Eu até estava pensando, Zizi, porque como eu vou passar 3 dias na escola aberta, vou dormir lá por conta justamente dessa coisa da mobilidade e da questão de perigo, eu não sou muito desenrolada, não. Aí eu realmente optei por dormir lá. E aí, mas só que tem o domingo para segunda, aí tem a casa do tio do meu marido, da tia do meu marido, que eu posso perguntar, né, se ela pode receber alguém. E das quinta para sexta, eu volto na sexta para o Recife. Na quinta para sexta eu também vou precisar de dormir em algum canto, que eu não sei onde é a casa dela lá, assim, né, a questão da distância, porque São Paulo é gigante. Aí eu tô vendo isso também, porque se for muito longe, eu prefiro ficar no Airbnb mais pertinho da escola, porque na quinta a gente vai para o Brás, né? Eu tinha falado contigo, eu quero muito conhecer a comunidade dele, a história realmente, como Zizi estava te falando, é muito bonita, a partir de uma violência grande, né, que uma aluna sofreu, um feminicídio, né, Zizi, eu acho. Sim. Aí esse projeto ganhou corpo. É isso, Matheus. Aí você, quando entra em contato, elas perguntam, sabe, se vai ser só a visita, se vai ser com hospedagem e alimentação. Aí eu optei por essa parte, até para entrar no clima mesmo. Eu quero fazer uma imersão na escola, então comer com eles, ver como é essa partilha, esse momento. Acho que Malu está balançando a cabeça, acho que é interessante. Sim, a Malu teve lá, inclusive, há pouco tempo. Vale muito a pena. Tem um alojamento lá e você tem as escolhas de fazer. Mesmo a questão da Escola dos Sonhos, vale a pena estar mesmo, né? Só que aí é no Nordeste. Aí é aquele outro périplo no final do ano que tem outras datas que eu vou colocar por escrito também para apresentar para vocês, para ajudar a ter visão, né? Que aí é com relação a Angicos, Paulo Freire, aí é uma outra constituição do Nordeste. Aí tem a Rosângela, gente, aí é mais fácil. Ah lá, eu já falando, eu já falando da Eu fiquei Rosângela. 2 dias lá. Hoje mesmo eu estava comentando a experiência com um amigo meu. Cada vez que eu falo, eu choro do que eu vivenciei lá na escola aberta, que é só tanto, assim, que é surreal aquilo lá. E eu fiquei 2 dias e queria ficar uns 5, assim. Na verdade, eu pensei, se eu não tivesse clareza do que eu tenho que construir no meu caminho, eu ia
pedir um emprego lá, porque aquilo é assim demais. Eu mudaria a minha vida para estar ali dentro. Então foi incrível, muito, vale muito a pena. E fico feliz porque vou voltar lá antes do que eu imaginava. Muito bom. É isso aí que são redes, gente. A gente se une para poder se encontrar. Inclusive, vamos pensando na pauta da gente conversar junto, viu? Porque vale muito a pena trazer, a gente integra com o pessoal também, mas vale muito a pena a gente trazer uma construção base mesmo, de ver que pontos. Eu já estou preparando uma pauta, mas deixo para vocês também pensarem sobre isso, tá? Que vale a pena a gente trazer realmente, aproveitar o nosso momento. Existem os congressos, né? Nós fazemos o nosso congresso interno, né? Que é o verdadeiro congresso, é o nosso diálogo interno e vendo o que a gente pode se ajudar, avançar nos projetos, constituir realmente a amizade que nós temos, né? Porque a proposta é essa mesmo, é construir pela amizade, né? Por isso que redes humanizadoras vem desse sentido, da gente conseguir se apoiar e crescer todos, né? Porque cada um aqui é muito especial, tem a sua diversidade, sua particularidade, tem a sua constituição de projeto, e todos nós nos reunimos por humanização, né? Então, sem dúvida, o que está, assim, que une a humanização é o amor, né? Então, a nossa construção é nesse sentido, né? Acho que todos nós aqui vemos isso e sentimos isso, né? Então, mas dessa questão, então, tudo certo? Se tiverem mais contatos, se vocês quiserem ver, trazer também, eu vou colocar escrito lá também o material, mas é só a gente ir se falando também, tá bom? A Rafaela também colocou disponível para o Nordeste. Então, lembrem que setembro, no dia 17, 18, 19 de setembro, tem o seminário em Angicos, que vale muito a pena, que é a terra do Paulo Freire, para quem tem ligação com o Paulo Freire sentir. E assim, além das pessoas que têm ligação, é importante ver a Constituição que é lá, porque é fantástico, vale muito a pena. Então, se tiver disponibilidade também, é um lugar que é importante estar indo, tá? Deixo também esse convite aí com carinho. Se vocês tiverem convite de Portugal também, depois falem, tá, gente? Eu sei que, assim, é difícil, mas a gente tenta, né? Quem sabe a gente consegue em algum momento. Como eu falei para vocês, eu estou tentando uns editais aí, e um dos meus pedidos no edital é bolsa para pessoas fazerem intercâmbios. Se eu conseguir, pode ter certeza que vocês todos são os primeiros da lista, para a gente um conhecer o projeto do outro. E poder trabalhar mais junto, né? Sim, Rosângela. Não, era só para perguntar, Zizi, se em setembro vai ter outro. A ideia também é fazer um outro grupo. Você vem, eu estou querendo ir, acho que Rafa, seria isso? Um outro grupo para vir, todo mundo para cá? Que aí é aquela mesma questão de Angicos e na Escola dos Sonhos. Aí é para a Escola dos Sonhos, que é outra escola que, assim, a Malu chorou, a Malu vai chorar mais. Porque não aí que seria para Angicos, Angicos e para Bananeiras, não é isso? Angicos e Bananeiras. Certo. Mas nesse período em Angicos já tem alguma coisa que é certo ou é a gente que vai levar vai fazer um evento? Não entendi isso. Não, eu estou preparando um evento com o pessoal do seminário de Entendi. Certo. Então vai estar, inclusive, a Helena vai estar lá, o César vai estar lá também, o Valdo, vai ter uma constituição com o Moane também. Então vale muito a pena. E no final do ano tem o encerramento do Moane também. Se vocês quiserem participar para conhecer, acompanhar, eu sei que nem todo mundo conhece tanto, mas é muito bem-vindo também, vai ser em Matinhos. Aí depois eu posso passar isso com mais calma para vocês, que eu vi que o Helder levantou a mão, depois eu explico essa parte. Eu não sei se é pertinente e vem a complementar o que tem a dizer, é que no Nordeste tem Bananeiras, a Escola dos Sonhos, tem Angicos, que sempre, em torno do aniversário de Paulo Freire, que acho que é 12 de setembro? 19 de setembro. 9 de setembro, tem um encontro nacional freiriano, e temos também, que a Zizi comentou, não sei se você vai incluir isso, Zizi, esse momento importante, que é a escola que foi idealizada pelo neurocientista, um grande cientista brasileiro, que é o Miguel de Nicoleles, que é o Instituto Santos Dumont, que fica próximo, né, de Bananeiras. Então, esse, Helder, é fantástico, né? Esse eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho uma ligação muito forte com o professor Miguel Nicoleles, e assim, o Instituto Santos Dumont é incrível, incrível mesmo. Vale muito, muito a pena. Só que tem uma problemática, e aí
a gente tem que ajustar bem as datas, e isso é uma questão que eu normalmente falo com antecedência, é porque lá só dá para você ir na terça ou na quarta. Então, assim, dependendo das datas, a gente tem que ajeitar bem, porque esse normalmente é a grande dificuldade, porque nem todo mundo consegue se liberar uma semana inteira, né? Porque, olha só, em setembro de 2026, sábado, cai no dia 19, certo? E aí ele só vai ter a liberação no Instituto Santos Dumont dia 15 ou dia 16. Ou seja, teria que ter um pouco mais de uma semana livre do trabalho para poder fazer. Mas assim, se as pessoas conseguirem, vale muito a pena e eu estarei indo lá novamente, tá? Isso é uma construção que eu estou sempre indo no Instituto Santos Dumont. E quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Eu tenho até uns materiais escritos do local e fotos e coisas, se vocês quiserem, eu posso compartilhar depois com vocês também. Sim, valeu a lembrança, amigo, isso mesmo. Lá no Quando Sinto Que Já Sei, esse documentário que fizemos menção agora há pouco, que está disponível no YouTube, fala também desse instituto. Então, vocês sabem que teve o professor Miguel Nicoleles, ele fez um desenvolvimento fantástico da integração da educação com a saúde, né? Então, só que assim, tem uma situação triste, tá? Eu estou até em contato com a pedagoga, que é a primeira pedagoga do Instituto Santos Dumont, e estou fazendo um projeto com ela também, começando, só que a escola do Instituto Santos Dumont, ela foi fechada, porque questões com relação à política. O último governo, ele derrubou a escola. Secretaria de Educação e tudo mais, mesmo sendo do professor Miguel Nicoleles, para vocês verem como a situação é complexa, né? Porque a escola, ela tinha uma visão da ciência, ela não era uma visão, não é exatamente como a gente trabalha, mas é uma visão de arte, ciência, educação e saúde, que também é muito boa, né? Mas é mais científica do que focada tanto na comunidade, focada tanto... É uma outra construção de comunidade mais científica, mas é muito boa também, fantástica. Só que assim, o Instituto permaneceu e está firme, e vale muito a pena ver a construção de comunidade que eles têm, principalmente nessa questão da saúde. E, inclusive, eu estava até falando com o professor Nicoleles como que não foi expandido isso, né? Só que ele fez a proposta para 12 módulos do que ele constituiu no Instituto Santos Dumont, o governo brasileiro não aceitou. E agora, acho que foi anteontem até que ele me falou que eles conseguiram na China. Então, na China, ele vai conseguir fazer os módulos, mas ele não conseguiu fazer no Brasil, porque a China reconheceu a Constituição que ele está fazendo, no Brasil não. Então, uma coisa assim que você... E ele é só o maior cientista brasileiro vivo. É o maior, considerado no mundo, o maior cientista brasileiro vivo, né? Da neurociência. Médico e neurocientista. Existe, claro, outros também, mas nessa referência da saúde, da educação e da ciência, ele é o foco. Só que essa questão da educação, ele nem conseguiu. Ele falou para mim assim, Zi, a educação ainda é pior do que a saúde nesse ponto de desenvolvimento, porque tem menos apoio. A gente sabe, né, gente? Acho que tudo que eu estou falando aqui, todo mundo, nós estamos com os cabelos brancos de saber, né? O tanto que é mais difícil. Mas vale muito a pena vocês conhecerem também. Muito bem lembrado. Eu vou colocar os nomes também e deixar uma listagem. Na verdade, eu tenho uma listagem todas as constituições de comunidades, de vários lugares do Brasil. Depois eu vou organizar de Portugal também e algumas do mundo. Quando eu conseguir organizar esse material, eu vou compartilhar com vocês para deixar de sugestão também. O Luiz, inclusive, ele conhece uma galera que é lá da Europa, que faz um trabalho muito bom também, nesse sentido. É um pouquinho diferente da metodologia que nós utilizamos, mas a vertente no sentido de trabalhar a aprendizagem e a comunicação, isso realmente existe, né? Valeria até pena, né, Luiz, depois você fazer as indicações dos locais, porque esses locais, assim, não são tão aprofundados realmente como nós fazemos. Eu não vi isso. Se eu estiver enganada, você, por favor, me fala. Mas eu tenho os contatos com o pessoal da Europa, né? Tem o pessoal da Inglaterra, na Finlândia, não sei o que. Mas, assim, eles mesmos falam, Zizi, o que vocês fazem aí, a gente não conseguiu chegar ainda não. Nós fazemos de outra forma. Nós fazemos por projetos, DIUI, é mais correlacionado a um campo, assim, mais científico, mas esse campo de matriz axiológica, no sentido de relações humanas. Porque, assim, a matriz axiológica, ela tem a sua construção vinda da América do Sul,
Não é não é da Europa, né? E nem dos Estados Unidos, é na América do Sul, que tem, inclusive, a correlação com Maturana e mais 3 criadores que eu esqueci o nome deles. Só que ela ficou muito reconhecida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que movimentou muito essa questão por causa de Summer Hill e outros locais que faziam alguns desenvolvimentos de valores. Mas a axiologia, ela vem dessa outra constituição, né? Mas vale a pena também. E se vocês conhecerem outros lugares, compartilhem também. A gente pode até colocar no documento, porque é importante saber esses locais até para fazer contato e a gente conseguir fazer uma construção de rede também, né? Isso ajuda bastante, tá? Deixar a sugestão. Bom, alguém gostaria de comentar mais essa questão? Tem mais algum ponto? Bom, um convite, assim, um interesse meu, né? Estou me convidando, aliás, convite para mim mesmo, para também conhecer esses espaços vivos inseridos no paradigma da aprendizagem, da comunicação em Portugal, né? Esse ano parece, não fiz as contas, mas assim me disseram que a Escola da Ponte faz 50 anos. 50 anos, né, de existência e de... Bom, enfim. Em Por ter outubro. esse mérito. E seria interessante também, né? Eu fico vendo algumas informações avulsas pelo Instagram e sei que aí também tem muita iniciativa boa. Sim, com Mas certeza. Sim. eu ia acrescentar ou reforçar o ponto de que falaste, Zizi, que pelo menos aqui a minha experiência tem sido no Sementes e nos projetos que vou vendo à volta que caminham na mesma direção, ainda que todos nós em níveis diferentes, certamente, mas sinto um bocadinho isso, que a cultura social neste momento ainda está bastante longe deste espírito de comunidade e de relação e de vínculo que procuramos, e que começa realmente por vamos começar pela transdisciplinaridade, pode ser, vamos começar por ligar tudo, começar por perceber a ligação de tudo para depois percebermos a nossa necessidade de ligação uns aos outros também, e à natureza e etc. E por isso sinto que mesmo aqui também ainda estamos um bocadinho nessa fase dos projetos e não tão aproximados quando gostaríamos da ideia da nova construção social da aprendizagem, não é? E de uma educação que se quer ligeiramente diferente. Mas pronto, só para reforçar esse ponto. E, aliás, Lizzie, se me permite, eu sei que estamos perto do fim, eu gostaria de mostrar um pouco, na prática, aquilo que a Ana acabou de falar e que nós aqui na escola fizemos nos últimos 2 dias, com crianças do 5º ano. Se for possível eu partilhar, eu vou tentar. Ok, espero que vocês vejam, porque é um roteiro de estudo que não está ainda completo, eu não posso mostrar tudo. Conseguem ver? Conseguem. Então, eu estive a trabalhar com os alunos também. Os alunos, ei, o diretor está cá hoje. É verdade, estivemos lá a manhã toda. O que eu fiz com eles foi, eles fizeram grupos heterogéneos. Fizemos um pequeno jogo para escolher os grupos de 4. Grupos de 4 foram buscar os computadores dos telemóveis e foram escolher um animal, perdão, um ser vivo. Por acaso foi tudo animal, mas um ser vivo à escolha deles. A primeira coisa maravilhosa de se ver é 4 crianças a tentar entrar em consenso, ok? Porque há quem queira um animal, há quem queira outro ser vivo, ok? Então, esta primeira fase, que demorou cerca de 15 minutos, eles conseguiram escolher um ser vivo, que foi o ser vivo que eles elegeram para apresentar aos outros. Na segunda etapa, eles estiveram a pesquisar as características fundamentais deste ser vivo. O que é que ele come, como se reproduz, onde vive. Tudo isso estava no roteiro. Isto aqui é apenas um mapa. Depois foram fazer com computador, telemóvel, chat GPT, tudo. Eles livros,
tudo eles fizeram, durante meia hora tiveram a pesquisar, depois tiveram que fazer uma apresentação do que tinham ido aprender e tiveram que apresentar aos outros colegas, ok? A toda a turma. Foi uma maravilha ver todos os alunos, 40 alunos, sentados em cadeiras a ouvir os colegas falar. E alguns falavam baixinho. Porquê? Porque ainda não têm experiência de falar em público. Falavam muito baixinho. E havia um silêncio brutal dentro daquela sala, ok? Depois, etapa seguinte, foi onde eu deixei de estar com eles, porque depois tive que ir fazer outras coisas, que eu tenho uma escola para gerir, sim, claro. Então, depois da apresentação, eles foram comentar o trabalho uns dos outros, ok? Pronto. E depois voltaram para melhorar a apresentação de acordo com as propostas dos colegas, ok? Eles apresentaram animais que eu não conhecia sequer. Por exemplo, o coelho do mar. Eu nem sequer sabia que existia um coelho do mar, ok? E existia, que eu fui ver, que não era, existia. O que é que eles fizeram depois da parte da tarde? Eu já não estive. Eles tinham uma oficina de madeira, uma oficina com madeiras, com uma parceria nossa com um educador que lá vai a trabalhar com eles. Eles começaram por desenhar os animais que tinham escolhido, desenhos muito toscos, mas não interessa, não há bem nem mal, é o desenho deles. Depois iam cortar aquele desenho na madeira, ok? Na madeira, e ficavam bonequinhos de madeira que eles iam pintar de acordo com o animal que tinham escolhido. E depois, numa próxima etapa, que já não é agora, é para a semana, eles iriam fazer um mapa mundo em madeira, todos juntos, e colar os animais nos sítios onde eles vivem no mapa. Portanto, a produção final é uma produção de grupo, de 40 crianças, ok? Eu depois, quando isto estiver pronto, eu espero mostrar-vos. Reparem o que é que eles trabalharam aqui nesta semana e na próxima. Ciências naturais, tecnologia de informação, português que tiveram que escrever, educação visual e tecnológica nas madeiras, geografia porque tiveram que saber os locais do mundo e mais. Não foi só as aprendizagens, foi as competências que desenvolveram. Competência de cooperação, cidadania, saber ouvir, alcançar consensos, comunicar, pesquisar informação, falar em público, competências de desenho, foram as piorzinhas, enfim. Manipulação e corte, tanta coisa em 2 semanas, a trabalhar em conjunto, sem aulas expositivas, muitas vezes de pé. Estão a ver o que essas crianças conseguem? É impressionante. Eu tenho vídeos disto. 5º ano, tem 11, 12 anos. 11, 12 anos. Temos vários alunos brasileiros com uma capacidade de interpretação e de falar assim como vocês falam, né? Que é muito cómico, Deixem-me contar, eu sei que vai acabar, deixem-me contar uma brincadeira que foi surreal. Eu ri tanto. Eles estavam a tentar escolher animais. E havia um aluno do Bangladesh, 2 cabo-verdianos naquele grupo e um aluno autista. Pronto. Eram os 4 do grupo. E eles estavam com dificuldade em se entender, logo no início. E então eu fui lá, falei com eles, eles estavam inclinados para um animal, mas não estavam a chegar a consenso, e eu disse-lhes assim, bom, mas o ser vivo não é só animal, há outros seres vivos, não é? Um dos irmãos cabo-verdianos disse-me, sim, uma planta é um ser vivo, claro, uma planta é um ser vivo, mas há mais ser vivos, há ser vivos daqueles muito pequeninos. E eles ficaram a olhar assim para mim, e eu comecei a dizer para eles dizerem micróbios, certo? Mas eles não diziam. E eu disse assim, são daqueles seres que vivem no nosso corpo. E então um dos irmãos do Cabo Verde disse, já sei, são espíritos.
Muito bom. Eu soltei uma gargalhada. Foi muito bom. Depois eles acabaram por escolher o tigre. Pronto, foi o animal de eleição deles. Mas saíram tigres, coelhos do mar, lince ibérico, eram 9 animais, deixa eu ver se eu me lembro de todos. Estrela do mar, águia real, dragão de Komodo e já não me lembro dos outros. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. E pronto, é aqui a minha partilha da belezura que fica para o final. Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta. Existe um momento assim de reflexão onde, tipo assim, eles meio que são colocados para pensar o porquê que o planejamento é feito da forma como é, que você caminha no sentido assim, eles precisam entender que por que que a gente faz as coisas que a gente faz com eles, que aí eles vão aprender Sim. como que eles aprendem e aí é autonomia. Tem esse movimento? Tem, mas é difícil, Mateus. É difícil, é mais difícil entender isto nesta idade. Ok? Aham. Por exemplo, com alunos mais velhos, eu posso contar uma coisa rapidinha também. Nós fizemos isto também com outro grupo de alunos que são mais velhos, do 6º ano. Mas dentro desse grupo de 6º ano, estão lá 3 ou 4 alunos que são ainda mais velhos. Porquê? Porque já reprovaram muitas vezes. Pronto. E sendo mais velhos, têm outro pensamento. Então, quando estávamos na Assembleia, eles me diziam, podem falar o que entenderem sobre o projeto. E havia aqueles alunos mais velhos que diziam, eu não gosto do projeto, eu não gosto porque vocês não me dizem o que eu tenho que fazer. Ok? Pronto. E eu disse, mas esse é o objetivo. O objetivo é vocês terem capacidade para fazer o vosso plano diário, o vosso plano semanal. Mas eu não sei fazer, ela dizia, era uma rapariga. Eu não sei fazer e eu gostava de não ter projeto, gostava de ter as aulas normais, dizia ela. Ok? E eu disse, ela chama-se Leonor, e eu disse, Leonor, tudo bem, vamos agora começar o trabalho e daqui a pouco falamos. Ok? Pronto. Então o que é que ela precisava, basicamente? Ela precisava de uma estrutura. Ok? Porquê? Porque desde o primeiro ano que ela nunca teve essa estrutura mental. Então eu passei para ela um roteiro que tinha mais ou menos tudo discriminado, não é? Porque quem está perdido não pode começar este projeto pelo professor a dizer assim, agora o que é que tu queres aprender? Porque eles não têm estrutura mental para isso. Ok? Então, quando ela foi fazer o roteiro e eu fui ver o que ela estava a fazer, ela sorriu para mim e disse, eu assim já consigo. Porque já me estão a dizer o que eu preciso de fazer. Entende? Mas eu não tenho a certeza se ela percebeu efetivamente a profundidade do que ela estava a fazer, ok? Mas provavelmente mais tarde vai conseguir fazer isso. Ela agora não compreende, ok? Nós temos esses momentos de discussão, mas os alunos mais novos não entendem muito, gostam de trabalhar assim, mas não entendem muito porque é que estão a trabalhar assim. Não entendem a agregação de saberes, não entendem a potencialidade do que é fazer um produto final conjunto em que todos colaboram um bocadinho para aquilo nascer. Mas eles dizem, mas eu gosto, ok? Mas eu gosto. Então é tudo um processo. Eu acho que qualquer um de nós percebe que aqueles miúdos não têm estrutura porque apenas começaram a fazer isto no 5º ano. Se tivessem começado neste sistema mais cedo, eu acredito muito, e vou tentar provar isso no futuro, que eles chegariam agora, ao 5º ano, e saberiam explicar perfeitamente porque é que estavam a fazer aquilo assim, não com conceitos científicos, claro, mas explicar porque é que se aprende assim e porque é que vão aprender assim. Muito bom, Luiz. Eu tenho esperança de daqui a mais 3 anos
conseguir dar dados para isso também, porque nós começámos precisamente pelo primeiro ano, portanto, com as crianças de 6 anos, e é um enorme desafio, não porque não tenham curiosidade, têm muitas, mas muito pouco relacionado àquilo que o currículo exige que as crianças tenham que saber, e portanto é uma luta diária com o, mas porquê que eu tenho que saber isto? Eu não quero saber isto. E o gerir estas frustrações, em particular com o meu filho, já partilhei antes que ele está em ensino doméstico e está connosco, e é extremamente difícil vê-los a terem que fazer coisas que não gostam e perceberem que a vida também passa por isso, não podemos fazer só aquilo que gostamos, mas acredito sim que quando chegarem ao 5º ano tenham competências e o desenvolvimento que vi nestes miúdos, neste grupo, nestes 6 meses tem sido absolutamente incrível de ter esta resistência diária de muitos deles no início do ano para agora, ok, é isto que temos que fazer, tranquilo, fazemos isto e a seguir passamos ao resto. Não tenhas dúvidas, Ana, não tenhas dúvidas nenhuma, é um trabalho invisível que só vai dar fruto mais à frente, mas vai dar fruto de certeza absoluta. Vocês já integraram no 4º ano e para os anteriores? Estamos a fazer este ano essa preparação dos professores. Alguns já estão a conseguir fazer, mas não, atenção, estão a conseguir fazer sozinhos dentro da sala de aula. E nós no 5º e 6º ano não fazemos assim. Temos muitos adultos dentro da sala, está bem? Mariana? Seguindo aí na proposta, né, de como desenvolver essa autonomia, né, da pesquisa, né, do projeto deles, eu tenho o Siddhartha, a aluna, e alguns estudantes da Floresta, eles têm o desejo de compartilhar como eles desenvolveram isso, assim, eles acreditam, esse ano, né, nas assembleias desse ano, eles perceberam que eles precisam garantir que as pessoas saibam a metodologia para que eles possam continuar estudando dessa maneira. Porque eles perceberam que chegou educadores novos, eles não têm a mesma relação. E com eu e o Bruno, a gente deu mais espaço para essa construção, para aumentar essa equipe e tal, e compartilhar com outras pessoas também. E trouxe essa insegurança para eles e essa necessidade de eles se colocarem, né? Então, eles estão à disposição para vir nas quintas-feiras também compartilhar essa experiência com vocês, né? E ontem o Siddhartha chegou muito chateado em casa, resmungando e dizendo: eu estou muito bravo, preciso do espaço, porque eu estou bravo mesmo. Mas o que tu tá sentindo? Não, é que essa professora de artes, eu vou falar como ele falou aqui, né? Ela é burra. Porque ela chega, ela não perguntou o nosso nome. E eles tinham uma expectativa muito grande com a professora de artes, que ia chegar, e eles nunca tiveram uma professora de área, de artes, era sempre nós pesquisando, buscando parceria e coisa. E aí eles tinham muitos projetos para colocar em prática. E aí ela chegou, tem um dançarino aqui fazendo uma dança para mim. E ela chegou assim, sendo professora, né? Ela chegou, ela não perguntou o nome deles, ela não... E aí eles ficaram indignados que ela não fez um planejamento junto. Como assim? Ela não ouviu o que a gente tinha para dizer. Ela não perguntou o nosso nome. Eu tive que perguntar o nome dela. O Siddhartha é uma criança super tranquila, assim, ele é muito diplomático, assim, tudo ele conversa. Então, para ele chegar, né, a sentir, é porque realmente existe uma trajetória do educador para conseguir fazer esse vínculo e essa construção com, né? Mas isso amadurece tanto dentro deles, a gente vai lá, né? Tanto bate até que fura a água, tanto bate até que fura, que eles internalizam isso e ninguém mais tira, né? Porque eles vão construir esse espaço de diálogo com essa educadora, pela necessidade que eles têm de estar tão internalizado neles, esse processo de aprender e de planejar junto, que eles vão viver isso. E eu vejo, assim, essa questão que o Luiz traz, que a criança, quando ela chega de uma escolarização, ela precisa de uma outra construção
e ela já aprendeu que aprender daquele jeito, né? Então ela precisa desconstruir isso, se sentir segura. E isso não é de uma hora para outra, não tu joga eles, né, assim, num vazio, numa insegurança. E isso é processual. E aí a gente tem várias etapas aqui, ó, até botei meu óculos para dizer aqui, ó, que a gente pode trazer as crianças para compartilhar, aquelas que se sentem seguras. Assim. Temos a Clara Lua, que está mais ou menos na idade que o Luiz tem essa construção aí, que pode vir também compartilhar, a gente pode fazer essa construção, colocando as crianças à disposição. Muitíssimo bem-vindo, né, Mariana? Né, pessoal? Vai ser uma alegria estar Olha, aqui. muito lindo. Eu vou partilhar aqui só mais uma coisinha. Hoje estou a falar muito. Da apresentação das crianças, surgiram palavras difíceis, que são estas que eu estou a mostrar aqui. Ok? Porquê? Porque elas foram pesquisar, colaram, disseram ao povo o que é que era, mas ninguém sabe o que é. Não é? Então, nós fizemos uma lista de palavras difíceis. E agora um dos próximos projetos será ir pesquisar o que é que estas palavras difíceis querem dizer. Ok? Savana, aguçada, carniça. Carniça nem eu sabia o que era, meu Deus. Camuflagem, subcutâneo, hemisfério. Nidificação, habitat, necrófaga. Alguns deles nem conseguiam dizer. Predadores. Outra palavra que eu desconhecia. Partenogênese. Canibalismo. Esta vai ser boa. Extinção, anémonas, subespécie, presas, endémica e felino. Então combinámos ter na parede o descritivo das palavras complexas. Estamos a falar apenas de uma parte da matéria, que é os seres vivos. Ok? É isto. É isto. Adorei, como bióloga, adorei as palavras. Como bióloga, adorei as palavras. São boas, não são? Tem geografia, tem história aí, tem língua portuguesa. Muito bom, gente. Eu só queria reforçar também que, olha, se vocês quiserem trazer os aprendizes aqui, são muito bem-vindos, tá, gente? Se eles estiverem animados... Vou fretar um avião, pronto. Não, online, Luiz, mas depois também. Ah, pronto! Online. Eu pensei que era para o Brasil. Bom, mas pode vir também, com certeza. O Mato Grosso está de coração aberto para todo mundo. Então, tá? Quem puder, quem quiser, estamos juntos. A gente tem que conhecer também o pessoal, porque a Fatinha ela tem que apresentar aqui também o projeto dela, a construção que ela fez, que ela fica quietinha aí. Fatinha, você fale, hein? Você que você tá quieta aí, mas é importante você depois contar também para nós, viu? Que essa mulher também é fantástica. Aqui todo mundo é fantástico. Obrigada. Eu hoje estou doentinha, estou aqui assim, só aqui no meu cantinho, mas estou a adorar ouvir-vos, como sempre. Mas sim, um dia destes falo mais, prometo. Melhoras, querida Fatinha, mas por favor, Obrigada. conte sim, vale a pena o pessoal conhecer, o pessoal vai ficar, e inclusive ela pode até apresentar um castelo. Eu tô falando assim porque é uma coisa especial, mas ela pode contar para vocês, que ela contando é muito mais lindo do que eu contar. Por favor, depois... Obrigada, Zizi, obrigada. Querida Fatinha. Beijinhos, obrigada. Bom, eu sei que passamos um pouquinho, né, do nosso tempo, mas é que aquela história, né, nós estamos um compartilhar que é incrível, às vezes o tempo não dá para, né, complementar toda a construção que nós fazemos, mas foi muito bom essa questão. Eu queria também só complementar com relação a essa questão de desenvolvimento da pesquisa, é isso mesmo, demanda um tempo, e assim, na minha experiência acompanhando os projetos, no próprio projeto, né, da Agrofloresta Pedagógica, a questão é desenvolver a partir de você unir os aprendizes. Quando você une os aprendizes e os tutores, é o momento que dá a possibilidade de constituir a mentalidade e o conceito de pesquisa. É a estratégia que funciona, que eu vi. Porque, assim, muito é tentado pelaquela construção de ir fazendo, né, um com o outro. Melissa vai precisar ir, né, Melissa? Não, só me justifiquei aqui, gente, pela dificuldade aqui hoje de participar de uma forma que eu gostaria, viu? Então, escutei o máximo que eu pude de vocês, mas hoje eu queria estar mais presente e não consegui, viu?
Agradecida pelas partilhas, eu acompanhei parte dos combinados, a partilha um pouco do Luísa, da Mariana, do Helder, da Rosângela, um pouco da Ana também. Agradeço, viu? E me Agradeço. desculpe, viu? Agitação. Tranquilo, Melissa, agradecida em informar também. Aí eu só vou pedir mais uns 2 minutinhos só para terminar de fazer essa explicitação, que é uma sugestão que realmente funcionou, foi colocar as crianças junto com os tutores, junto com os adultos ou com qualquer adulto, para elas pegarem essa ideia da pesquisa. Tiveram crianças, por exemplo, que não queriam pesquisar de jeito nenhum, elas tinham horror. Elas vieram de uma escola comum. Vocês conhecem escola comum? É o termo? Todo mundo conhece? Ah, olha quem tá aí também. Hoje os filhos estão tudo bem, Saulo? Olá, ai, que bom. Bom, mas só para falar, no método Kumon, essas crianças elas vieram de fazer repetido 20, 30 vezes um cálculo, um português. O método Kumon é método de repetição. E elas vieram muito traumatizadas. Então, se você falava qualquer construção para fazer algum desenvolvimento, elas não queriam de jeito nenhum. Elas choravam, pegavam lápis, coisas, choravam. Aí eu falei, não vai adiantar, não tem como nem falar com elas tutoria. Então, qual foi a estratégia de ação? Foi trazer os avós, trazer as pessoas das famílias, misturar os avós com as crianças e, por acaso, espalhar uns livros, espalhar os lápis de cores, espalhar uns brinquedos, e aí começou. Os avós foram falando, foram perguntando junto com as crianças, misturando. Quando viram, as crianças estavam anotando tudo que os avós estavam falando. Elas queriam saber que história era aquela que eles tinham contado daquela época. Já estavam pesquisando aonde ficava o país que um dos avós veio da Hungria. E aí eles queriam saber onde era a Hungria, que música era aquela que ele trouxe da Hungria. Ou seja, eles pararam, o trauma sumiu. Claro que, no dia seguinte, quando a professora retomou a Constituição, não adiantou. Aí, qual foi a estratégia? Fazer o dia do encontro. O dia do encontro, os avós e todas as famílias iam para fazer essa construção e tirar essa ideia de que a pesquisa era um processo de dor. Porque muitas vezes a gente está focado que pesquisa é dor. Você tem que cansar, é cansativo, é chato, eu tenho que ficar fazendo uma coisa que ninguém gosta. Então, quando você traz a imersão, né, dessa construção e com várias gerações, isso muda muito o sentido. Porque, às vezes, só um tutor com um aprendiz, ou um tutor com 3, 4, 5 aprendizes, fica um processo mais estruturado. E a criança, quando ela não está acostumada com esse desenvolvimento, ela vai achar aquilo chato, ela vai dizer que ela não quer aprender. Então, trazer a criança para ela vivenciar uma quebra, a gente chama de disruptura do que ela estava vivendo, ajuda a ter essa integração com relação a esse ponto de pesquisa. Foi o que funcionou muito, pelo menos que eu vi em todos os projetos, as gerações. Por incrível que pareça, as gerações têm uma força incrível na construção de pesquisa, porque eles são história viva, né? Quando vem uma avó, um avô, uma pessoa que traz uma história de vida, você fala assim, que legal, onde você veio, quem você era, como foi. Então, muda essa abertura, porque a criança ela não tem muito interesse, tecnicamente, de pesquisar da forma que se constitui a ciência. É mais uma pesquisa investigativa de questões, mas acaba não parando para constituir uma evidência. Mas com os avós ou com as pessoas que têm de outra geração, a pessoa ela quer ter uma construção até para poder falar e contar. Porque aí o que eles fizeram? Eles fizeram círculos diferenciados para contar o que tinha acontecido aquele dia para as pessoas que não estavam. Aí eles apresentaram um material que era a vida dos avós. Eles chamaram assim, a vida dos avós. Então, fica também uma referência. Também é um sonho nosso, né, gente? Já pensou? Uma escola, universidade, creche, tudo unida, integrada, onde tenha todas as gerações, ideias, e os avós estejam juntos com as crianças. Nossa, isso é, né, um sonho que algum dia a gente vai conseguir realizar. Eu sei que nós conseguimos em pequenas localidades, em pequenos projetos, em alguns momentos, mas com certeza isso vai ser, assim, isso é verdadeiramente inovação. Então, deixando só uma referência também da minha, né, prática, mas se vocês quiserem trazer também, eu sei que a gente passou um pouquinho, peço desculpas, mas era só para complementar. E na próxima semana nós continuamos, então não conseguimos, né, trazer muita questão ainda do diálogo, né, para a gente constituir as lives ainda, mas na próxima semana dou a sugestão de conversarmos um pouquinho sobre isso, para podermos organizar, tudo bem? Não temos tanta pressa, mas é bom a gente não demorar tanto também, porque é importante a nossa voz ser ouvida. Se a gente deixar também o tempo passar, o que pode ocorrer é que a gente perde, às vezes, esse tonal de organização.
Eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade de participar hoje, elas mandaram um monte de mensagens, estão com problemas familiares e tal, então a gente entende, mas fica o vídeo, né? Então, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, algum ponto mais? Ah, só agradecer, né? Foi ótimo. Obrigado. Agradecida, amigos, tá valendo. Boa Beijinho. noite, foi massa, minha Boa noite. Valeu, gente. Até Até a próxima. mais. Boa Valeu, noite, pessoal. Até semana que gente. vem. Foi ótimo. Boa noite para vocês. Semana que vem, hein? Até semana que vem. Beijinho. Melhoras, querida Fátima.